Nós vamos falar um pouquinho sobre conquista. Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto que está em Juízes, capítulo 11. Nós vamos falar sobre a vida do Jefté, um juiz em Israel, e a história dele começa a partir do capítulo 11 do livro de Juízes. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. O seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. E então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. É curioso porque parece que o texto ele começa invertido, começa dizendo: o Jefté é um guerreiro valente, mas depois começa a descrever toda a situação em que ele nasceu e cresceu, todo o seu histórico familiar, que era tão negativo na sua vida. Então, talvez o mais correto seria que dissesse toda a história dele e no final pudesse acrescentar: mas ele se tornou um guerreiro valente, ele se tornou um líder, ele se tornou um homem poderoso, um homem corajoso, apesar da sua história. Então, nós vamos falar nessa noite sobre o trajeto de um conquistador. E no trajeto de um conquistador, em primeiro lugar, esqueça o seu passado. Isso, esqueça o seu passado. A Bíblia diz aqui que o Jefté, ele era um guerreiro valente, é verdade, mas começa dizendo que a sua mãe era uma prostituta e seu pai foi Gileade. Ele era um guerreiro, ele era um homem, ele era um general, ele era um juiz, mas ele vem de uma história difícil, talvez de uma noite casual, talvez de uma noite apenas, de uma relação casual entre o seu pai e a sua mãe. Então ele nasce, e aqui eu tenho uma palavra para você também, que ninguém nasce por acaso, mesmo que o homem não tenha planejado, Deus planejou cada aspecto da nossa vida, amém? Então há um propósito muito bem claro e definido para cada um de nós. Então, nesse contexto, Jefté nasce, filho de uma prostituta. Os seus irmãos o expulsaram de casa, dizendo: não, você não é filho da nossa mãe. E expulsaram Jefté de casa, puseram ele para fora de casa, tentando deserdá-lo ali. Então, apesar do seu histórico negativo, o Jefté, ele avança. E é interessante porque o texto começa dizendo aqui, falando a partir do seu nome, da sua linhagem e do seu caráter. Era Jefté. Por quê? Porque Deus conhece o nosso nome, Deus nos chama pelo nome, Deus tem um propósito para cada um de nós, amém? Mesmo que as pessoas tenham te desprezado, mesmo que as pessoas muitas vezes esqueçam tudo aquilo que você fez, muitas vezes nós somos desprezados, muitas vezes nós somos esquecidos, mas o Senhor, Ele nos valoriza. O Senhor, Ele nos chama pelo nome, o Senhor, Ele nos conhece, o Senhor tem um propósito muito claro para cada um de nós. E diz assim: era Jefté um gileadita, ou seja, um homem separado, um homem ungido de Deus para cumprir o propósito no seu tempo. E diz assim: ele era um homem valente, valoroso. Deus não está preocupado com o nosso passado, Deus está preocupado com o nosso futuro. Apesar de um histórico tão difícil, apesar de uma situação onde ele nasceu tão difícil de lidar, ele se torna um guerreiro. E aqui a Bíblia já começa a registrar os feitos do Jefté, porque ainda quando nós mesmos não acreditamos em nós, Deus, Ele acredita. Enquanto todos olham para a nossa limitação, muitas vezes, Deus olha para o nosso potencial. Interessante porque Jefté, ele não se tornou uma vítima da situação. Sabe aquela coisa do vitimismo, do fatalismo? Sabe a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, Não. Ele não começa a murmurar, ele não começa a lamentar, mas ele começa a viver e desfrutar todo o propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei qual é a tua situação, não sei qual é o teu histórico familiar, não sei qual é o teu passado, mas uma coisa eu tenho para dizer para você: Deus tem um futuro glorioso para você, amém? Você acredita nisso? Então, os conquistadores, eles avançam quando todos param, eles prosseguem quando todos desistem, eles lutam quando todos descansam. Tem muita gente travada, não avança, porque está amarrada no seu passado. E aqui o passado ele pode ser bom ou pode ser ruim. Tem as pessoas que estão agarradas naquele passado que é o passado bom.
Sabe aquela coisa da nostalgia? Antigamente é que era bom, pastor. Nossa, nós fazíamos umas vigílias aqui na igreja, era uma bênção. Então fica preso e não experimenta nada mais novo da parte de Deus, porque está vivendo ainda lá no passado. Tempo bom, esses dias eu ouvi alguém falando comigo, tempo bom, quando não tinha celular, nós sentávamos na varanda de casa e nós conversávamos até tarde da noite, não havia preocupação, não tinha violência. Irmãos, é verdade. Mas quando eu penso também que não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, né? Não tinha uma porção de coisas, eu também fico pensando se era tão bom mesmo assim. Então, nós avançamos, nós deixamos coisas boas para trás, mas nós avançamos. E tem gente que fica preso no passado ruim. Uma frustração, uma decepção, uma mágoa, não consegue avançar porque está amarrado, está levando o cadáver, arrastando o cadáver morto, passado morto lá para trás, e está trazendo junto. E não consegue avançar. O conquistador é aquele que ele consegue abandonar o seu passado e consegue deslumbrar as coisas novas que Deus tem. A palavra de Deus diz assim em Filipenses capítulo 3, verso 14, Paulo escrevendo aos Filipenses diz: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Talvez as circunstâncias tenham paralisado você, talvez o teu histórico tenha paralisado você, talvez o teu passado, o teu pecado, mas nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos deixar para trás todo o nosso passado e nós vamos avançar para as coisas gloriosas que Deus tem para cada um de nós. Nós vamos deixar de olhar a vida pelo retrovisor, nós vamos começar a olhar a vida pensando naquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque os conquistadores, eles conseguem sonhar. Os conquistadores, eles conseguem ver aquilo que Deus tem para nós pela fé, pelos olhos da fé. Eu tenho uma coisa para dizer para você, você é uma obra de Deus, você é a coroa da criação de Deus. E o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, Ele não faz nada mais ou menos. Ele não faz nada mediano. Ele não faz nada quase bom. Tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é excelente. Deus criou você para ser um conquistador. Deus criou você para ser um vencedor. Deus criou você e idealizou você para que você possa ser um conquistador em nome de Jesus. Então mate o seu passado para que você possa salvar o teu futuro, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Eu creio também. Em segundo lugar, no trajeto do conquistador, ative o seu discernimento. Não apenas esqueça o seu passado, mas também uma das armas mais especiais de um conquistador é o seu discernimento. O que é o discernimento? É a capacidade especial de perceber o que está por trás de cada situação, e é também a sabedoria do alto para saber como lidar ou como agir em cada circunstância. Eu queria ler com você de novo o texto, Juízes capítulo 11, o verso 3 diz assim: então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. O que eu tenho aprendido ao longo desses anos, irmãos, é que há situações que nós devemos encarar, há situações que nós temos que guerrear, há situações que nós temos que nos impor, há situações que nós temos que nos levantar. Mas há também momento de fugir. Você vai dizer para mim, pastor, mas um conquistador é aquele que foge. Sim. Nós precisamos ter o discernimento de Deus para entender qual é o momento de atacar e qual é o momento de defender. Então, se você olhar, por exemplo, para a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia diz que nós devemos fugir da imoralidade sexual, nós devemos fugir da aparência do mal, devemos fugir da avareza. E se você olhar para os homens da Bíblia, você vai ver o que é que Moisés faz após matar um egípcio e fazer a ocultação do cadáver, né? Porque ele enterra aquele homem. O que é que ele faz? Ele foge. Ele foge para que ele não seja morto. Um outro exemplo, José, que fugiu daquela mulher leviana, mulher do Potifar, que tentou seduzi-lo, que tentou agarrá-lo, e a Bíblia diz que ele fugiu e deixou até a capa para trás, deixou sua roupa para trás. Ele fugiu. Ele não tentou encarar, ele não tentou conversar, não. Ele não ficou ali flertando com o pecado, não. Ele fugiu, literalmente, fugiu. O que é que Elias faz com respeito a Jezabel? Ele foge, ele se esconde numa caverna. O que é que José e Maria fazem depois do decreto do rei Herodes, que diz que mataria todas as crianças?
alertados por Deus, eles fogem para o Egito. Homens de Deus, mulheres de Deus, a Bíblia diz que Paulo, ele desceu escondido dentro de um cesto na cidade de Damasco, e ele fugiu por uma brecha no muro, para que ele não fosse morto. Há momentos de lutar, e há momentos de fugir. Agora, como é que nós saberemos que ação tomar frente aos desafios da vida? Como? Isso é o discernimento que vai mostrar para nós. E como é que nós desenvolvemos o nosso discernimento? Através do exercício espiritual, através da intimidade com Deus, através da conexão com Deus. Como o nosso pastor Jacó sempre diz, nós ficamos bons naquilo que nós praticamos. Quando nós praticamos a presença de Deus, a intimidade com Deus, nós nos tornamos íntimos de Deus. A palavra do Senhor diz em Hebreus 5,14: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, aqui não é o exercício físico, é o exercício espiritual, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O discernimento vem com a intimidade, nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós nos familiarizamos com a voz de Deus, essa conexão íntima com Deus ativa o nosso discernimento, e Deus vai mostrar para você qual caminho você deve seguir. Através do seu discernimento, você vai entender se você deve fazer uma aliança nova, se você deve fazer uma sociedade nova, se você deve começar um relacionamento, se você deve mudar de trabalho, de casa, de carro. Teu discernimento vai ser ativado, você vai ter uma intimidade tão grande com Deus, que vai poder ouvir a voz de Deus, entender qual é o propósito, a vontade de Deus para a tua vida. Você vai cometer muito menos erros. Nesse momento aqui, Jefté foge. Talvez se ele tivesse ficado naquele lugar, talvez ele pudesse ter sido morto e a história teria acabado por aqui. Mas ele foge. O que é nessa noite que o Espírito Santo de Deus está alertando para você? Que você deve abandonar, que você deve fugir, que você deve dar as costas, que você deve cortar relações. O que é nessa noite que o Espírito Santo está alertando a você, está revelando a você, que deve ser deixado para trás? São essas decisões que fazem de você um grande conquistador em nome de Jesus. Terceiro lugar, para ser um conquistador, seja um transformador de realidades. O conquistador é aquele que faz o melhor que pode com aquilo que ele tem, aonde ele está. Ele faz tudo com excelência, porque a excelência ela honra Deus e abençoa os irmãos. E é isso que nós precisamos. Um conquistador é aquilo que faz o melhor que pode com aquilo que tem, onde ele está. Quero ler com você de novo o texto de Juízes 11, verso 3, a parte final. O início do texto diz: então Jefté fugiu dos seus irmãos, se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Eu fiz uma pesquisa e descobri que essa cidade, Tobi, que era uma espécie de distrito de Gileade, onde homens como Jefté podiam viver fora da lei, à margem da sociedade. E a Bíblia diz que homens levianos se juntaram a ele. Então, quando eu estava lendo o texto, eu quis ler numa outra tradução, e as palavras que aparecem lá é o seguinte: Jefté fugiu da cidade, um bando de vadios, ou levianos, ou ordinários, ou desocupados, ou marginais, se uniu a ele. Então ele foge dos seus irmãos, e esses camaradas aqui se juntam ao Jefté. Ele sai da cidade para esse lugar, e neste lugar ele encontra esses homens. Esses homens andaram com Jefté. Esses homens aprenderam com Jefté. Esses homens, eles conheceram o caráter deste homem, que poderia murmurar, que poderia lamentar e dizer: puxa, eu estou aqui perdido nessa cidade, e agora o que me aparece é esse bando de vadios e desocupados. Mas Jefté é um transformador de realidades. Um pouco mais à frente no texto, eu quero ler com você agora o verso 32, diz assim: Jefté saiu com o seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. A pergunta que eu faço para você é: quem é o exército do Jefté? O exército do Jefté são estes homens vadios, são estes homens levianos, são estes homens que tinham uma má reputação na cidade, mas agora, por causa do Jefté, por causa do aprendizado deste homem, se tornaram homens corajosos, se tornaram homens valentes, se tornaram homens destemidos, se tornaram homens de caráter. Outrora homens vazios, mas agora homens cheios.
Outrora homens que não tinham perspectiva nenhuma, mas agora homens cheios de propósito, cheios da unção de Deus para que eles pudessem combater. Essa aqui é a transformação que Jefté faz na vida desses homens. É interessante porque ele não se tornou como um dos vadios, mas todos aqueles homens se tornaram um poderoso exército. Por que eu estou falando para você isso nessa noite? Talvez você diga assim para mim: pastor, eu faço parte de uma família difícil. E a família a gente não escolhe, né, irmãos? Nós nascemos lá e ponto final, não tem jeito de escolher. Se eu pudesse escolher, eu escolheria a minha. Eu gosto muito da minha família. Mas não escolhe. Talvez você faça parte de uma família difícil. Você tem que ser um transformador de realidades. Você tem que ser um transformador de realidades. Se teu pai é um homem difícil, a tua mãe é uma mulher difícil, se você tem uma dificuldade com os teus irmãos, seja um transformador de realidades em nome de Jesus. Leve luz lá para dentro daquele caos. Leve luz para dentro da escuridão, para dentro das trevas. Eu ouço pessoas dizendo para mim: pastor, o meu trabalho é um lugar pesado, é um lugar carregado. E eu falo: então você tem que levar leveza para aquele lugar. Pastor, aquele lugar é impregnado de inveja, então você vai para lá e você vai impregnar aquele lugar com a presença de Deus em nome de Jesus. Seja um transformador de realidades. Antes de desistir, antes de abandonar, verifique se não foi para isso mesmo que Deus colocou você naquele lugar. Talvez lá na tua faculdade, um ambiente hostil para um cristão, mas você está ali para ser um transformador de realidades em nome de Jesus. Amém? Você se lembra de José? José, ele vai preso justamente por causa dessa situação com a mulher do Potifar. Preso injustamente. Mas o que acontece com José? O carcereiro diz para José o seguinte: José, eu confio tanto em você, eu estou deixando a chave da cadeia nas tuas mãos. Você vai tomar conta de tudo agora, José, porque eu confio em você. O homem de Deus está preso, mas ele é o melhor preso, ele é um transformador de realidades naquele lugar. Ele é um homem que está impactando a vida daqueles lugares. Você já ouviu falar nos valentes de Davi? O Davi tem uma história parecida. Ele foge de Saul e da mesma forma, não vai aparecer aqui no telão, mas lá em 1 Samuel 22, diz que juntaram-se a ele todos aqueles que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, os problemáticos, as pessoas de má fama, de má índole, as pessoas em dificuldade, as pessoas que não eram bem vistas na sociedade, os vascaínos, aquele povo do Botafogo, Fluminense, aquela turma toda, se juntou aqui ao Davi. Toda essa gente. E sabe o que acontece? A Bíblia começa a falar dos valentes de Davi. Um deles, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou sozinho. O outro, quando o exército recuou, ele lutou sozinho, feriu os filisteus até sua mão ficar dormente e grudada na espada. O outro derrotou um exército inteiro, lutando sozinho no meio de uma plantação de lentilhas. O outro, com uma lança, matou 300 homens inimigos. O outro matou 2 soldados, um leão, numa cova, tendo apenas um cajado nas mãos. Houve uma situação em que Davi diz assim: quem me dera beber das águas agora da fonte de Belém. A cidade está tomada, está cercada, e ele suspira, ele não perde. E aí tem 3 homens lá que são valentes, sabe o que eles fazem? Eles avançam no meio do arraial dos filisteus. Eles atravessam um exército inteiro, tomam a água da fonte, levam para o Davi e dizem aqui: está aqui, rei, essa aqui é a água da fonte, o senhor pode beber. E Davi disse: não, eu não posso beber. E ele derrama em oferta ao Senhor, porque ele disse: isso seria como beber o sangue de vocês. Homens valentes. E a Bíblia diz que eles foram muito bem treinados. Foram treinados por quem? Foram treinados por Davi, um influenciador, um transformador de realidades. O conquistador é um agente de transformação, é um agente de cura, é um agente de milagres, é um transformador de realidades. Portanto, pare de reclamar, pare de lamentar, pare de murmurar, comece a agir. Troque o negativismo pela fé, troque a hostilidade pelo perdão, troque a murmuração pela adoração. Seja um conquistador, seja um transformador de realidades lá no teu trabalho, na tua faculdade, na tua casa, em nome de Jesus, porque isso aqui é que faz um conquistador. 4º lugar, para ser um conquistador, ou no trajeto de um conquistador, aproveite as oportunidades.
Aproveite as oportunidades. Algum tempo depois, quando os amonitas eles entram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade vão buscar o Jefté e falam com o Jefté o seguinte: Jefté, venha ser o nosso líder, venha comandar o nosso exército. E o Jefté pergunta para eles: mas não foram vocês que me puseram para fora da cidade? Não foram vocês que me hostilizaram? Não foram vocês que me humilharam? Não foram vocês que outrora me desprezaram? Mas agora que o cerco apertou, os amonitas estão guerreando contra vocês, vocês vêm me buscar? E eles dizem: sim, apesar de tudo aquilo que nós fizemos, nós queremos que você venha ser o nosso líder. Agora eu quero ler com você o texto, verso 9, 1 Juízes 11, verso 9, diz assim: Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, eu serei o chefe de vocês. Ele está perguntando novamente a afirmação que foi feita por eles. E os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você diz. Assim, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que ele tinha dito. O Jefté, por orgulho, poderia ter recusado a missão. Ele poderia ter renegado. Ele poderia ter dito não. Podia ter cantado aquela música vingativa lá, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? Mas ele não faz isso, porque ele é um homem conquistador. Ele é um homem que ele consegue vencer os seus limites, é um homem que consegue vencer a sua própria história, os seus dilemas, e ele aproveita as oportunidades da vida. Quantas oportunidades nós perdemos na vida por medo, por covardia, por orgulho, por preconceito. Um dia desses eu atendi uma pessoa que falou comigo assim: pastor, eu fui mandado embora da firma, e depois que eu saí de lá, a firma começou a ir muito mal. Um ano depois, o patrão me chamou de novo. Sabe o que eu fiz? Deixei ele na mão. É bem verdade que eu estou passando dificuldade agora, passando fome, mas eu deixei ele na mão. E eu falei: eu acho que você não devia fazer isso. Eu acho que você deveria voltar atrás. Mas você acha que eu devia voltar atrás? Eu falei: eu acho. Porque você deve aproveitar as oportunidades da vida. Quanta gente não está perdendo oportunidades na vida por causa de orgulho? Talvez a oportunidade de restaurar laços, relacionamentos, por causa do quê? Orgulho. Talvez a oportunidade na vida de crescer, de fazer algo significativo, por causa do quê? Por causa de medo. E o que eu vou perder? Será que vai dar certo? Será que não vai? Aí o medo paralisa tanto que você não faz nada. Oportunidade. A oportunidade muitas vezes ela vai vir disfarçada em dificuldade. A dificuldade, ela é uma oportunidade embrulhada ali para presente. A minha família toda é de Astorga aqui, você sabe, a capital aqui do lado aqui, né? Capital da amizade, calma, gente. A rainha da amizade, nem a capital, meu Deus. Então, outro dia eu estava indo para lá, a estrada estava sendo consertada, e nós paramos naquele bloqueio. Irmãos, veio gente vendendo carregador de celular, vendendo espetinho, espetinho no meio da rodovia, no meio do nada, vendendo fruta, vendendo água, vendendo café. Eu falei: olha, tá gente que aproveitando a oportunidade. Tem gente que lamenta, não tem emprego, não tem o que fazer, não sei o que eu faço, está ruim. Tem gente que trabalha, tem gente que busca oportunidade. Tem um ditado que diz que enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Você precisa aproveitar as oportunidades da vida. Aproveitar. Então, aproveite. A Bíblia diz que o Senhor dá maiores e melhores oportunidades para quem aproveita as pequenas oportunidades da vida. Mateus 25, 21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Talvez você não tenha sido nem fiel no pouco que Deus tem lhe dado. Como é que você quer esperar que Deus mande você para uma coisa muito maior ou muito melhor? Aproveite as oportunidades. Esses dias eu estava lendo um livro, nesse livro conta a história de uma empresa de automóveis, Alemanha, séculos passados. Eles são construtores de motor de avião. Eles estão construindo motores de avião. Aí tem uma guerra, que eu não me lembro se é a Primeira Guerra ou a Segunda Guerra Mundial, e eles são proibidos de construir motores de avião. Mas há, de repente, um movimento
onde os carros começam a ser agora fabricados. E eles pensam, poxa, nós podemos agora construir motores de motocicleta, de motos e de carros. Vamos construir. Você sabe de que empresa que eu estou falando? Essa é a Bavarian Motors World, BMW. O valor dela hoje é 38 bilhões de dólares. Porque eles aproveitaram a oportunidade. Eles viram uma necessidade e aproveitaram a oportunidade. Havia uma farmácia em Petrópolis, uma farmácia de manipulação, mas ficava no alto de um morro. As pessoas não gostavam de subir e ter que esperar. Então, a freguesia foi diminuindo. E então o dono pensou, nós podíamos fazer aqui alguns perfumes, algumas coisas para colocar aqui, e as pessoas poderiam comprar enquanto estão aguardando o medicamento. E assim surgiu o Boticário. Qual é a oportunidade que Deus tem lhe dado? Qual é a porta que Deus está abrindo para você nessa noite? E você precisa entrar. Deus vai colocar você sobre muitos, se você aproveitar as pequenas oportunidades da vida. O conquistador não desperdiça oportunidades. Ele enxerga possibilidades. Ele vê condições. Ele sonha. Ele imagina. Ele projeta. Ele está pronto. Ele está preparado. Ele está disponível. E você? Você é um conquistador? Amém? Quinto lugar. Para ser um conquistador, seja perseverante. O conquistador, ele esquece o seu passado e avança. Ele rompe com o seu passado porque ele tem compromisso com o futuro. Ele tem discernimento para enfrentar os dilemas da vida. Ele sabe a hora de atacar e a hora de defender. Ele é um transformador de realidades. Ele não é um vitimista, nem um fatalista. Mas ele consegue transformar a realidade à sua volta. E ele também aproveita as chances, as oportunidades da vida. Mas o conquistador também é aquele que não para no meio do caminho. Ele não joga a toalha, ele não desiste da vida. Ele não desiste, ele não considera a possibilidade de desistir. A perseverança é uma das marcas do conquistador. Se você olhar ao longo da história, você vai ver que os homens que conquistaram alguma coisa na vida foram homens que não desistiram. Juízes 11, 29 diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou do Jefté, e este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Eu estava lendo esse texto, eu fui tremendamente tocado por essa parte, eu até grifei umas palavras ali, que diz que ele atravessou, ele passou, ele avançou. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus entra na vida dele, ele se torna um homem constante, um homem perseverante, um homem imparável. Nada pode deter mais um homem, porque ele está cheio do poder de Deus, e ele se torna agora um homem persistente, consistente. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão desistindo muito fácil. Há uma dificuldade para passar no vestibular, passa no vestibular, no primeiro ano da faculdade há um nível de desistência altíssimo. As pessoas desistem. Estão procurando emprego, oram pelo emprego, Deus abençoa, daí logo no primeiro ano também do emprego, desiste. Anos pedindo por um casamento, Senhor, eu quero casar, Senhor, me dá um homem, me dá uma mulher, aquela pacto de oração, aí entra no casamento, passa alguns meses, procura o pastor, estou querendo desistir do casamento, estou querendo pular fora. Fala, filho, mas você não pode, agora você casou, é para o resto da vida. Você não pediu para Deus? Agora, né? Deus vai abençoar você. Qualquer coisa é motivo para desistir, para desanimar, para parar. O conquistador é aquele que não para, mas é aquele que persevera. Ele não considera a possibilidade de desistir. O Eugene Peterson, ele diz que a perseverança, ela é uma longa obediência na mesma direção. A perseverança é uma longa obediência na mesma direção. O que nós precisamos considerar aqui, o que é perseverança e o que é teimosia. Porque perseverança é lutar e não desistir de algo que está alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Isso é perseverança. Estou no meu casamento, estou passando dificuldades, mas eu sei que há um propósito de Deus para a minha vida nisso aqui e nós vamos perseverar. O que é teimosia? É o coração obstinado, você está afastado de Deus, você está em pecado e aí você continua indo para mais longe de Deus. Isso é teimosia, não é perseverança. Vocês estão entendendo aí?
Então o Jefté, a despeito de todas as contrariedades da vida, de todo o infortúnio, do seu passado negativo, ele não desiste e se torna um conquistador. Ele aceita o desafio, ele se torna um general, ele se torna um líder, e aí começam as suas conquistas. A palavra do Senhor diz assim, no verso 32, então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim, os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Ele conquistou 20 cidades, porque ele não parou, ele não desistiu, ele não retrocedeu, mas ele continuou, ele perseverou. Quero terminar contando a história de um homem chamado John Stephen Akhwari, dos Jogos Olímpicos do México de 1968. Esse homem é um maratonista da Tanzânia, e no início da prova ele se machuca seriamente. Ele tem uma lesão, os médicos entram, tratam, e ele continua a prova com muita dificuldade, mancando, com um sangramento profundo, com dores extremas. E aí já fazia mais de hora que o primeiro colocado tinha chegado, e a chegada era no Estádio Olímpico da cidade do México. Horas depois ele chega, ele tem que dar a volta no estádio, ainda os 400 metros finais, há poucas pessoas na arquibancada, e ele continua com muita dificuldade, mancando muito, e ele consegue concluir a maratona. E assim que ele conclui a maratona, ele cai, e ele é atendido pelos médicos. Pouco tempo depois, poucos minutos depois, os jornalistas chegaram para conversar com ele, e um repórter pergunta: por que você continuou a correr mesmo estando sozinho? Você era o último colocado, ninguém mais podia vê-lo. Você sabia que não poderia vencer, nem mesmo chegar entre os 10 primeiros, não tinha a ver nem mesmo com o melhor tempo que você podia fazer. Por que você não desistiu? E aí esse homem responde: cavalheiro, eu acho que o senhor não entendeu. O meu país não me mandou a milhas de distância para começar essa prova. Eles me mandaram para completá-la. E é por isso que eu não desisti. O Senhor chamou você não para você começar uma corrida. Ele chamou você para você completar a corrida. Ele chamou você para você ser vitorioso, para você conquistar. Você não pode desistir agora. Você não pode parar agora. Você tem que avançar. Você tem que avançar. Quero terminar lendo o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 32. Que mais direi? Não tenho tempo, literalmente, para falar do Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros, porque eles eram homens conquistadores e venceram pela fé. A Bíblia diz que esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.